falando em movimentação, etc. Vamos para Santo André. Osmar Garrafa está a postos. O Corinthians ganhou seu primeiro jogo no ano. Primeiro de muitos. Então vamos ver quais foram as impressões lá diretamente do estádio, ao vivo agora do nosso Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa! Boa noite, Flávio. Boa noite a você, a todos que acompanham o Mesa Redonda, a nossa bancada aí maravilhosa. Um abração ao Fuma. E detalhe é o seguinte, falamos ao vivo aqui do Bruno José Daniel, já vazio, apenas o pessoal de retaguarda. Acabou há pouco aqui, Corinthians 1, Santo André 0, gol do Fábio Santos de pênalti. E um detalhe importante, Flávio, é a primeira vez que o Corinthians vence no Campeonato Paulista, mas depois de 5 meses o Corinthians voltou a vencer fora de casa. Você lembra que no final do Brasileiro, muita cobrança em cima do Silvinho, pelo fato do Corinthians ter um péssimo aproveitamento fora de casa. Então, a última vitória do Corinthians fora de casa foi em agosto do ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians bateu o Grêmio lá em Porto Alegre. De lá para cá, uma seca danada e o Corinthians quebrou essa escrita. Bom, vamos para o jogo. O Corinthians, na verdade, veio muito desfalcado. Ele veio sem 4 titulares. O Cássio, com sintomas de gripe e suspeita de Covid, foi sacado do jogo momentos antes da partida, não participou do jogo. O João Vitor está entregue ao departamento médico, zagueiro corintiano, e o William e o Renato Augusto foram preservados, poupados. Vale lembrar que o Corinthians tem clássico contra o Santos na próxima quarta-feira, aí em São Paulo. Um jogo que começou meio modorrento, viu, Flávio? Um Santo André se arriscando pouco, o Corinthians de forma tímida tentando o ataque, e o primeiro lance de perigo foi exatamente o lance que originou o gol ao Corinthians. Aos 23 minutos, numa boa jogada do Fagner com o Mosquito faz o cruzamento para dentro da área, a bola toca no Carlão, não é? Toca no zagueiro do Santo André, depois bate na mão, o árbitro deixa o lance seguir. Mas aí, pressão dos jogadores do Corinthians, veio a orientação do VAR. Chamaram o árbitro para observar o lance pelo VAR. O árbitro observou que houve o toque de mão e confirmou o pênalti. E aí, Fábio Santos fez de pênalti, Corinthians 1-0. O Fábio Santos, desde que voltou para o Corinthians, ele bateu 10 penalidades. E veja você, Flávio, aproveitamento de 100%. Então, é uma segurança para a torcida corintiana. Do gol para frente, o Santo André tentou se soltar um pouquinho, teve uma oportunidade com o Nescau, mas ele acabou jogando para fora. E o Corinthians foi se administrando o jogo, né? Administrando o jogo. Pro segundo tempo, o Silvinho fez uma mudança que, no meu entendimento, não foi certa. Ele sacou o Mosquito, que era o jogador que dava velocidade à equipe, e colocou o Paulinho. A torcida estava pedindo o Paulinho, e o Silvinho, talvez para ficar de bem com a galera, chamou o Paulinho de imediato, pôs ele no jogo, mas pôs no lugar do Mosquito, que estava bem na partida. E aí, o Corinthians recuou demais as linhas, chamou o Santo André criou pelo menos 3 boas oportunidades, mas para a sorte do Corinthians, ele não converteu nenhuma delas, e a torcida pegando muito no pé do Silvinho. E um detalhe importante, antes do final do jogo, a torcida corintiana, sentindo o Corinthians acuado, começou a soltar sinalizadores. Foi sinalizador para todo lado, muita fumaça aqui no Bruno José Daniel, o árbitro teve que parar o jogo ficou paralisado aproximadamente por uns 6, 7 minutos, de 5 a 7 minutos, o jogo ficou paralisado. Aí quando voltou, o jogo se arrastou para o seu final, até o Luan entrou. No momento da fumaça, acho que para a torcida não ver, o Silvinho aproveitou e colocou o Luan em campo, né? Porque a torcida está meio pé da vida com o Luan, não produziu muito, o Santo André teve uma única oportunidade, e o Roger Guedes, sim, esse teve uma grande chance no finalzinho do jogo para fechar a partida. O Corinthians termina com vitória por 1-0, a torcida pegando mais uma vez no pé do Silvinho, criticando demais o Silvinho aqui em Santo André. Agora já são 2 jogos no Campeonato Paulista, um empate na estreia contra a Ferroviária, 0-0, hoje vitória magra por 1-0 com um gol de pênalti. O Corinthians tem 4 pontos e na próxima quarta-feira o Corinthians tem um compromisso que chama muita atenção, clássico contra o Santos de Fábio Carilli, lá em Itaquera. O único problema do Corinthians para essa partida, dependendo da reavaliação médica pós-jogo hoje, é o João Vitor, né? Ele está entregue ao departamento médico, se for vetado, aí o Corinthians não tem força máxima. Se o João Vitor for liberado, o Corinthians para o clássico de quarta-feira vai com força máxima. Valeu muito mais hoje aqui pelo resultado, a vitória, os 3 pontos, do que pelo jogo. O jogo foi legal a gente ter vindo aqui, encontrado amigos do ABC, o Bruno Daniel está muito bonito, mas o jogo foi modorrento e deu Corinthians 1-0. Flávio, bom programa para vocês, eu fico por aqui. Se precisar de mim, dá um grito aí, Flávio.
Legal, e aí, de repente, a gente consegue colocar a entrevista do Silvinho para a gente também repercutir, né? Eu queria, ainda não cumprimentamos, já aqui, embora não tivesse apresentado, mas já viram que está o Celso, está o Paulo Sérgio, está o Chico, e o nosso mestre Alberto Helena Júnior está conosco também. Boa noite, Helena. O que você achou do jogo do Corinthians? Olha, o Corinthians fez um primeiro tempo bom, né? 60 e tantos % de posse de bola, tem dificuldade para penetrar na área, tem dificuldade para chutar gol, porque falta aquele centroavante. E o técnico, desta vez, pisou na bola, porque tirou o Roger Guedes da ponta esquerda, onde ele se sente mais à vontade, para jogar de centroavante, e aí o Corinthians perdeu no segundo tempo esse domínio, essa capacidade de infiltração. Tem que botar o jogo, viu, cara? Não tem jeito. O Jô jogou um pouquinho, né? Entrou um pouquinho, mas já estava mais no final do jogo. E o problema do Corinthians, Chico, será essa administração de jogadores veteranos. Eu acho que é um custo que o Corinthians terá que pagar. Esses jogadores não poderão jogar mais de 48, 50 jogos. É impossível. E terá que haver uma administração. Olha, Flávio Prado, hoje eu quero dar os parabéns para o Silvinho, viu? Quero dar os parabéns para o Silvinho. Choveu, hein? Eu achei que hoje ele escalou o time certo para o momento exato. Estou arrepiado. Eu achei que ele fez bem de não expor certos jogadores. Porque campo sintético, igualzinho ao campo do Porco aqui, o campo do Palmeiras, né? Igualzinho ao campo do Palmeiras. O campo molhado. Então o que ele pôs? Ele botou um time de pegada em campo, de molecada, de pegada, né? E deixou o pessoal jogar. E aqueles mais vamos dizer assim, mais fortes, mais de pegada, tipo o Roger Guedes e tal, ele manteve em campo porque ele sabe que os caras não vão se machucar. Eles têm já aquele físico legal para poder aguentar um ritmo. E ele fez bem, colocou um time em campo competitivo. É isso que importa. Concordo com o Garrafa, ele mudou errado. Ele devia ter tirado do Queiroz para colocar o Paulinho, ou do Queiroz cansou do segundo tempo, era para ter saído, né? Ele devia ter colocado o Paulinho ali e deixado o Gustavo Mosquito. Gustavo Mosquito era a válvula de escape do Corinthians. Então, é verdade que ele acabou cavando um pênalti e o Corinthians foi lá e fez 1-0. Mas o time, ele não escalou tão mal assim, não. Eu acho que ele está começando a pegar o jeito. Ele está começando a pegar o jeito do Corinthians. Está começando a pegar. Ele vai saber, então, que quando ele pegar um Santo André, num campo desse aí que está lá, chovendo, cara, ele não vai poder colocar toda aquela constelação que o Corinthians tem de craques. Ele vai ter que colocar mais a molecada, jogadores mais de chegada, de pegada, do que um jogador mais técnico, né? O Paulinho entrou no segundo tempo sem posição, né? Também foi um erro, né, dele, ele não definiu a posição do Paulinho. Mas, enfim, erros do Silvinho. Mas hoje, ele errou menos do que nos outros jogos. O do Queiroz eu gostei demais, achei. Segundo tempo ele cansou. Segundo tempo ele cansou, errou passe, coisa que ele não faz. Não, eu sei, mas ele, nossa, personalidade, colocou tranquilo, bem posicionado, gostei. Você viu o jogo do Corinthians? Hoje eu não vi o jogo do Corinthians. Não viu? Como é que você encara, você que é de dentro da bola mesmo, né? Essa pegação de pé no treinador tão rapidamente. Tem 2 treinadores em São Paulo, e tem no Brasil inteiro, mas em São Paulo tem 2 que, se eles espirrarem, eles estão pendurados. É o Silvinho e o Rogério Ceni. Nem importa, não estou falando aqui, tá? Nem importa o que eles façam. Não interessa, se ganhar 10-0, pô, só de 10, cara, não dá, né? Como é que você encara isso no futebol? É uma situação um pouco complicada, né? Principalmente aqui no Brasil, né? A gente sabe que a pressão é muito grande em cima desses treinadores, né? Eles têm os méritos deles também, né? Mas a galera procura mesmo pegar muito no pé, né? A gente vê que tem que ter muita sabedoria, né? E são 2 grandes equipes que têm condições de ir ao mercado e contratar jogadores de nome, jogadores que possam agregar o grupo, que possam fazer a diferença, né? Então a torcida cobra bastante, né? Então eu particularmente agora estando fora, como fui jogador, eu torço muito para que esses treinadores eles possam, né, se dar bem, né? Porque como eu tenho alguns amigos tanto no São Paulo quanto no Corinthians, falam muito bem deles, os bastidores também são pessoas
treinadores estudiosos, então eu torço para que eles se dão bem, né? Mas a gente sabe que aqui no Brasil não é fácil, a galera pega bastante no pé e é um pouco complicado nesse ponto aí. O que você achou, Paulo, do Corinthians hoje? Bom, eu particularmente concordo com o Chico. Rapaz, ver o Chico falar dessa forma, Celso. Se arrepiou aí, Eu né? sou um cara justo, Paulo. Não se iluda. Eu sou um cara justo. Eu não posso eu falar. fiquei impressionado. Eu sou um cara justo e autêntico. Tá certo. Eu não vou dizer para você que o Corinthians, que o Silvinho foi mal, quando ele foi bem. Tá bom, eu gostei da sua colocação. Fiquei muito feliz. Eu não quero enganar o torcedor. Bom, na realidade, é lógico que o Chico menciona sobre o gramado. E o gramado, muitas pessoas hoje não dão muita importância para isso tudo. Mas hoje, o jogo de hoje é muito arriscado você colocar esses jogadores mais velhos. Por quê? Porque o jogo ele se torna muito mais veloz. A grama sintética faz com que o jogo se torne muito mais veloz. O Santo André é sintético? É sintético hoje. Do Palmeiras. E aí você acaba podendo perder algum jogador. E colocando a garotada, dando ritmo para a garotada. Agora, uma coisa que me impressionou, Flávio, quando você coloca essa garotada, eles precisam mostrar por que estão jogando. O GP, muito pouco daquilo que nós já vimos ele jogar. Nós já vimos ele jogar e ele tem um grande... Então, quando tem essas oportunidades, que seja 45, 50, 60 minutos, dá tudo. Dá tudo. Ou seja, pega a bola, parte para cima, tenta fazer alguma coisa diferente. O Watson fez isso. Tem um lance que o Roger Guedes até ficou bravo com ele, mas ele fez o que tinha que fazer. Nossa, o Roger Guedes e o Paulinho quase mataram ele. Porque... Tava livre na área, era só cruzar. Mas ele fez o dele. Aí depois você vê, lógico que o Gustavo vai pelo lado direito, o Mosquito ele vai pelo lado direito, faz as jogadas. No pênalti ali, pra mim não foi pênalti. Depois nós vamos até conversar a respeito disso. Mas é um jogador de velocidade. E o Silvinho também está preocupado com esse jogador, porque ele não pode perder um Gustavo Mosquito. Então, tira. Quarta-feira tem um jogo importante, traz um ritmo de jogo para essa garotada. Uma vitória hoje foi muito importante para essa equipe do Corinthians, como o próprio Garrafa mencionou, né? O mais importante foi a vitória. Então, eu acho que o Silvinho está no caminho, por mais que muitos o critiquem, né, o Gui? Então, eu acho que ele está no caminho, sim. E outra coisa, foi legal, eu não entendi, né, Gui? E escalar o Matheus Donelli. Ele foi muito justo. A gente tem que dar... Porque ele quer sair, o Ivan não tem condição ainda. Eu sei, mas ele foi justo, ele foi legal. Ele chamou o Donelli e falou, Donelli, a camisa é sua. E o Donelli foi pro jogo. E não decepcionou, porque as bolas que foram no gol, ele foi todas elas. Né? Se fosse ali, gol, ele teria como pegado. Demorou, o negócio do Ivan é problema lá com a Ponte. A Ponte tem até sanduíche, eles davam um pedaço do Ivan, né? Então, para juntar tudo isso, é verdade. Aí, agora, para juntar, tá difícil. E o Cássio teve um problema de gripe, já né? Já saiu a rescisão do Ivan. Parece que essa semana já resolve. Ele não é mais jogador da Ponte Preta. Não, então, mas tem alguma coisa para acertar com o Corinthians. E o Cássio teve uma gripe, né? Eles preventivamente tiraram do jogo. Bom, sobre o Corinthians, eu acho que vencer nesse momento foi importante. O Silvinho, a gente está no início da temporada, parece que todo mundo já quer jogar no mesmo nível do Campeonato Brasileiro da metade. Não dá, os caras estão voltando agora de férias. Estão voltando de férias, tem toda uma preparação física, a pré-temporada aqui não é como deveria ser, pelo menos um mês, os caras treinam 2 semanas, já tem que jogar. E aí você expõe o jogador ao risco. E fora a Covid, né, Celso? Exato, você expõe o jogador a uma contusão, então não tem por que ficar forçando a barra, escalando todo mundo, quarta, domingo, vai com calma. O Silvinho fez certo. É que existe uma má vontade com o Silvinho, essa é a verdade. Uma má vontade muito grande. Cai. E depois o Rogério Ceni, a lista é essa. É que não dá para pegar no pé do Abel Ferreira. Se ele perder, daqui a 15 dias está resolvido. Aí também entra na lista. Ô, Flávio, tem outro detalhe também. Deixa eu só me despedir do Garrafa. Mas é só um detalhezinho. O Mantuan, hoje, se eu for dar uma nota para o Mantuan, eu vou dar 6,5. Ele foi centroavante hoje. Hoje ele jogou bem. Ele recebeu o cruzamento do Gustavo Mosquito e bateu pro gol. É que o goleiro pegou. O Jefferson estava bem colocado. Pegou em 2 tempos. Mas ele hoje jogou como centroavante. Então, eu acho assim que o Corinthians, devagarinho,
ele vai se acertando. Pô, jogou bem, ganhou 6,5 para ganhar 10, tem que ir. Não, eu dei 6,5 pela colocação em campo. Pareceu, né? Nossa, ele ia dar jogou bem. 8, 9. 6 mangos para ele. Não, mas é que ele voltou também para ajudar na marcação. Então, ele cumpriu um papel tático interessante, Monteiro. Aí foi o meio ponto isso daí. Agora você foi mais justo ainda. Porque o Corinthians fez... O Corinthians, não você, não o Mantuan, criou uma expectativa para a torcida que eles seriam um centroavante que desceria de um disco voador. E sobrou pro moleque. Ué, mas é verdade. Sobrou pro menino. Você imagine o torcedor, porque você gera expectativa. Aí o cara fala, nossa, aí de repente entra um menino. Coitado, ele fica responsabilizado por uma culpa que não é dele. Ele não tem nada com a história. E ele segurou, deixa eu só liberar o garrafa.